Olá, quem me acompanha pelo Instagram deve ter ouvido eu falar ultimamente sobre os tipos de personalidades e temperamentos que estão associados ao arquétipo da terra, do fogo, da água e do ar. E o que isso tem a ver com o movimento e com o nosso corpo. As personalidades, o temperamento, ele vem sido discutido no decorrer da nossa história, desde o tempo da Grécia Antiga, onde se falava dos temperamentos, uma teoria humoral relacionada à cor da nossa bilis, e que existem o temperamento colérico, o temperamento sanguíneo, o temperamento fleumático e o melancólico. Então, na verdade, tem esses quatro, vamos dizer, pilares de comportamentos, e no decorrer da história, principalmente a psicologia, associada até aos recursos humanos, vem trazendo subtipos dessas personalidades, porque nós somos seres fugazes e nós efêmeros, estamos em constante transformação, e o meio exerce grande influência sobre então, a nossa personalidade e o jeito como nós vamos lidar com as situações. Mas existe uma essência básica que nós trazemos, e é nessa essência que eu vou me ater. Então, por isso que eu estou falando desses temperamentos ligados à energia do fogo, da terra, da água e do ar. E o que é o fogo? O fogo é uma energia de impulso, que é uma energia de manifestação, de ação. Então, assim, dentro de um corpo equilibrado, o ideal é nós termos uma porcentagem semelhante de cada elemento, porque cada um é importante para uma determinada fase daquilo que nós queremos manifestar. Então, a personalidade terra, ela está mais relacionada às coisas práticas da vida. Então, até processos, organização, planejamento. Então, isso está muito relacionado à personalidade mais terra. Personalidades mais água. Então, assim, eles fluem melhor. Eles são pessoas mais flexíveis, adaptáveis. Então, que tem essa fluidez mesmo da água. E as pessoas ar são pessoas mais voláteis, mais suaves, mais leves, mais doces. E então, cada um desses aspectos é importante dentro do nosso temperamento. Então, é importante ter um pouco de doçura, é importante ser um pouco flexível, é importante ter praticidade, ter organização, e assim como ter um poder de manifestação. Porque não adianta ser muito planejamento e eu não manifesto. Ou não adianta eu querer sair fazendo sem planejar. Não adianta eu ser muito boa na ação e não saber lidar com as minhas emoções, não saber lidar com as pessoas. Então, tudo é um conjunto, e o ideal é o equilíbrio entre as partes. Mas nem sempre nós conseguimos isso. Primeiro que nós temos uma característica que já vem nata, e, como eu comentei, o meio está o tempo todo influenciando, e aí tem hora que a gente pende para um aspecto em demasia, e em detrimento do outro. Então, as práticas orientais também olham para esse aspecto. A medicina tradicional chinesa traz isso muito relacionada ao círculo, né, dos órgãos vitais, e, e o quanto que uma coisa desestabiliza a outra dentro do corpo. Então, a medicina chinesa fala, as pessoas estão com fogo muito alto dentro do corpo, são pessoas que forçam ali a questão do coração,
Então, pessoas que tendem a desenvolverem problemas cardiorrespiratórios, problemas de circulação, e as pessoas que infartam, que têm hipertensão. Então, essas pessoas têm esse fogo muito alto. Automaticamente, quando a gente tem um fogo muito alto, a gente baixa um outro elemento, que geralmente é a água, porque é a água que apaga esse fogo. Então, assim, acabou a flexibilidade, acabou a adaptabilidade, porque a gente tá fogo demais. A mesma coisa o inverso. Então, as pessoas que têm água demais no corpo, então é muita má água, e aí vira tristeza, e pessoas que ficam ali até deprimidas. E aí elas ficam sem o poder de ação. Então, falta um fogo para acendê-las, para que elas realmente acordem e manifestem. A mesma coisa a questão de terra e ar. Então, quem fica muito prático, muito terra, aí é muito cético, é muito controlador, é muito rígido, e aí tem dor nas costas, trava, e dor no maxilar, fica rangendo os dentes, tem problemas articulares, e aí tá faltando essa leveza, falta essa doçura do ar. E para quem tem muito ar, não é terra, né? Não manifesta nada, fica só no mundo das ideias. E popularmente falamos que essas pessoas vivem no mundo da lua, é desligado, é distraído e não realiza nada, é muito. Me fugiu a palavra, mas é platônico, né? Não manifesta nada, né? Não há terra. Então, olha a importância de saber equilibrar esses elementos dentro de nós. E, sobretudo, estar atento e observar em que horas que nós nos desregulamos e o que eu posso fazer dentro do meu dia a dia, dentro de um conhecimento básico que pode me ajudar a regular, se eu perceber que eu saí disso. Então, tem várias formas de regulação, desde brincar, não, trabalhar com as cores, a alimentação e o movimento e a atividade física também. Então, isso é muito falado dentro da área da nutrição, por exemplo, e alimentos mais quentes, alimentos termogênicos, aromaterapia fala muito dos aromas, das plantas, que também têm essas características, mas dentro da atividade física isso é pouco falado, porque a atividade física ela foi muito associada, por essa origem militar até, ela está muito relacionada à performance e depois veio a estética. Então, quando se fala em saúde verdadeira, que é um equilíbrio de todos esses elementos, e considerando o ser humano como um todo, e não apenas um corpo, porque não somos só um corpo ali, porque senão seríamos androides, robôs, e não é isso. Nós temos uma alma, nós temos nossas emoções, nós temos nossa forma de pensar, temos o nosso temperamento, nosso comportamento. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. Então, quando nós falamos de saúde, é esse olhar 360. Essa é a verdadeira saúde. E pouco se fala da atividade física como reguladora ou até que provoca um maior desequilíbrio. Os próprios chineses têm uma frase que fala que nós morremos por aquilo que mais amamos, porque a tendência da gente é fazer muito daquilo que a gente gosta. E a partir do momento que nós criamos um hábito, fazemos sempre a mesma coisa, por mais incrível que ela seja, isso já gerou um desequilíbrio, não importa em que aspecto. Então, a mesma coisa dentro da atividade física. Então, tem quem gosta de correr. Essa pessoa corre demais, ela só quer saber de correr. E isso vai causar um desequilíbrio no corpo dela, por mais benéfica que a prática da corrida seja. Então, chega uma hora que ela ultrapassa o limite do benefício e ela só está dando esse mesmo estímulo para o corpo. E ela não percebe que as emoções dela estão alterando, que ela é uma pessoa que está sempre em flutuação.
e ela não respeita isso. E é isso que é importante ser observado. Se nós olharmos a natureza, ela está em constante mudança de ciclos. Então, assim, a natureza se respeita. Se você observar os animais, eles têm um período de troca de penas, um período que é do acasalamento, um período da hibernação, o período que eles voam para um outro lugar, migram para um outro espaço, por N motivos, eles estão sempre mudando. A natureza é assim. Então, o inverno, as folhas todas das árvores caem, para que ela se revitalize, tome força, para que na primavera tudo possa florescer, para que os frutos venham, para que elas percam as folhas de novo e tudo isso aconteça. Mas nós queremos, eu falo que nós queremos viver sempre na lua cheia de uma noite de verão. E a gente não respeita esses ciclos. E a gente trabalha segunda, terça, quarta, quinta, sexta numa rotina e a gente entra no modo automático. E a gente esquece da gente, esquece de observar coisas simples e naturais. Poxa, hoje eu não estou afim de correr, o meu corpo não está pedindo, meu corpo está pedindo uma coisa mais tranquila. Aliás, hoje talvez meu corpo esteja pedindo para não fazer nada. E isso é a verdadeira saúde, é respeitar. O inverno, o clima é mais seco, eles já exigem mais do sistema respiratório, então o ideal seria optar por uma atividade física que trabalhe melhor esse aspecto. Sim, na primavera e no verão, que tem mais umidade, que tem o ar está mais aquecido e que já entra nos pulmões de uma outra forma. Eu posso trabalhar uma atividade mais vigorosa, eu tenho energia para isso. Então, saber perceber esses sinais no corpo e trabalhar de acordo com o que o corpo está pedindo e até com o modo que você está naquele momento e como é a sua personalidade em um modo geral, porque a gente tem, como eu falei, uma linha, uma base que é ali a raiz de tudo. Então, as pessoas que têm muito fogo, elas têm esse poder de ação muito grande. É meio que tarefa dada, tarefa cumprida. Eu tenho muito esse perfil. Só que muitas vezes a gente atropela processos. Então, assim, em excesso, nós viramos uma pessoa impulsiva. Se nós fizermos a analogia com o fogo, então, assim, o fogo aquece, o fogo cozinha os alimentos, mas o fogo em excesso, ele é destrutivo. Então, o fogo saiu da fogueirinha que estava aquecendo ali um grupo de pessoas, de repente ele incendiou uma floresta. Então, esse é o fogo em desequilíbrio. Então, é importante poder suavizar e trabalhar esse lado mais água, de trabalhar a flexibilidade para que não a impulsividade não ganhe espaço, roubando esse lugar de uma ação consciente. A mesma coisa uma pessoa com excesso de água. Aí ela está num processo oposto. A pessoa, às vezes, com muita água, ela é flexível demais, maleável demais, e ela é muito, né, malebolente, e ali, e arruma aqui, arruma lá, e na hora do vamos ver mesmo, não tem aquela força de ação, não manifesta. Então, ela está precisando de pôr um pouco, às vezes fica até perdida nas emoções, às vezes vira uma pessoa meio triste, melancólica, deprimida, não quer realizar nada. Não tem força, não tem ânimo, não tem disposição. Precisa acender esse fogo dessa pessoa. Então, olha a importância de fazer ali uma atividade que talvez que trabalhe com a força, porque a força é isso. Então, geralmente, as pessoas fogo gostam de trabalhar com exercícios de força. Eu mesma gostava muito, por exemplo, de musculação e o pessoal de CrossFit. Só que isso em excesso, isso é prejudicial para o corpo. Porque aí a tendência de uma pessoa fogo é ser mais ansiosa, ela já é impulsiva,
e ela faz uma atividade física que já trabalha mais isso, então ela é como se jogasse gasolina no fogo. Então, passa da saudabilidade e começa a ficar perigosa. Então, a importância de entender isso e falar, poxa, eu preciso de atividades mais leves, às vezes uma atividade aquática, ou eu vou puxar aqui para o aspecto da dança, porque a dança tem essa questão da flexibilidade sendo trabalhada. Da pessoa a água em excesso é o contrário, ela precisa dessa, e às vezes ela nem gosta. As pessoas que têm essa personalidade mais fluida, geralmente não gosta do exercício de força, mas é um exercício que ela precisa. E aí pode entrar o componente da criatividade, porque você não precisa trabalhar força indo lá para um crossfit, mas você pode trabalhar força dentro de uma brincadeira. Então, um cabo de guerra mesmo, você trabalha força, uma escalada, existe outras alternativas para se trabalhar a força e às vezes até de maneira lúdica para equilibrar essa pessoa que está ali mais triste, mais melancólica e até deprimida e ela precisa que esse fogo seja aceso. Para a pessoa que tem muita terra, que é muito rígida, já parte, a pessoa da praticidade da organização vai para uma rigidez, vai para um controle excessivo e essa pessoa precisa flexibilizar. E essa pessoa precisa de atividades lúdicas para quebrar, porque senão ela vai querer pôr numa planilha a prática de atividade física dela e ela não pode fazer uma repetição a mais, ela não pode trabalhar com uma carga, um quilo a menos, então ela vai ficar rígida demais e isso vai ser muito ruim para toda a parte estrutural mesmo do corpo. E então ela precisa de um pouco de ar, ela precisa flexibilizar e fazer e brincar entre céu e terra. Então, as atividades lúdicas, e de novo entra a dança, é muito legal para flexibilizar suavizar, deixar um pouco mais doce essa pessoa que está muito rígida. E para quem vive ali no mundo da lua, perdido muito nas ideias, que precisa aterrar, e aí ela precisa sair. Por exemplo, às vezes ela gosta de muitas atividades aéreas, de atividade que tira o pé do chão. E aí uma pessoa que já vive no mundo da lua, ela precisa de pé no chão. Então, como as lutas e a própria dança, mas uma dança talvez mais vigorosa, uma dança que permita essas batidas mais fortes no chão. Então, para que ela possa aterrar. Então, a atividade também pode contribuir tanto para o seu equilíbrio quanto para acentuar o desequilíbrio, assim como todos os outros comportamentos. Nós não estamos separados, de novo, não dá para enxergar nem nada sob um aspecto fragmentado. Então, eu trazendo aqui de novo a questão da dança intuitiva, ela, como é um processo terapêutico, e no caso eu trago muito isso dentro das minhas práticas, este equilíbrio entre os 4 elementos. Então, onde que eu conecto isso? Pela lei do tempo, que é uma forma diferente de contar o tempo. Então, o dia tem uma energia yin e yang, que já traz essa proposta de equilíbrio, e os outros elementos estão inseridos dentro, e para o yin e o yang ter esse equilíbrio, fogo, terra, água e ar tem que estar em equilíbrio. Então, é um saber, eu posso até fazer um vídeo trazendo um pouco mais, onde o dia tem essa proposta de equilíbrio, e a gente passa despercebido desse saber nessas atividades automáticas dentro de uma agenda já pré-estabelecida, muito rígida. A sociedade parece que vive em fogo em excesso, em terra em excesso,
esquece de flexibilizar, de suavizar. Então, a lei do tempo traz a atenção para esse aspecto. Então, todos os dias tem esse equilíbrio e dá para navegar ali pelos 4 elementos. Então, eu trago isso dentro da dança intuitiva, onde é possível trabalhar com força, é possível aterrar, é possível fazer isso de uma maneira leve, lúdica, fluida, para ter os 4 elementos em equilíbrio, para que assim, aí sim, inteiros, possamos manifestar quem realmente somos. Essa é a verdadeira expressão.